dia, gente. Meu nome é Matheus. Sou aluno aqui da Unidade Escolar Professor Antônio Alves de Souza. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês os métodos de estudo que eu utilizo para estudar. O método que eu vou falar para vocês é o método da autoexplicação. Esse método ele se consiste em, após você estudar determinado conteúdo para prova, avaliação ou o que seja, após você fazer a leitura e interpretar, você aplicar esse método da autoexplicação de forma que você explique o conteúdo para você mesmo, ou seja, como se você estivesse sendo seu próprio professor. Você lê aquele conteúdo e depois você explica ele para você mesmo. Ou seja, se naquele conteúdo tem partes de determinado assunto que chama a sua atenção, do conteúdo que você está estudando para a avaliação, você, após ler, interpretar, você faz uma autoexplicação daquele dali que você estudou. Assim você aprende mais ainda. Porque o método da autoexplicação, ele se consiste nisso. Em eu explicar para mim mesmo aquele conteúdo que eu acabei de ler e interpretar. O segundo método é o método da memorização. Esse método, ele se consiste em, após você ler o conteúdo, você memorizar partes daquele conteúdo, daquele assunto que mais chamam sua atenção, tá? Você, por exemplo, eu estou estudando para uma prova de história, tá? Primeira República, estou estudando lá esse conteúdo. Nesse conteúdo tem certas partes que para mim são partes importantes que podem cair naquela prova. Então eu vou memorizar, vou fazer uma memorização, datas, né, anos, séculos, nomes importantes, tudo isso. Eu vou fazer uma memorização disso. Aliás, pode até mais avançar, porque eu posso também memorizar todo o conteúdo que aquele texto expressa. Ou seja, após eu ler o conteúdo, eu memorizo, eu faço uma memorização daquelas partes do texto que eu li, né, para que chegue no momento da avaliação ou de certa prova, eu conseguir, respondendo, examinar. Por exemplo, se a questão está falando de data, tal coisa, eu sei que eu estudei sobre aquilo, eu consegui memorizar, então eu consigo responder de uma forma muito mais fácil. O método da memorização é você ir lá, memorizar o conteúdo daquele que você está estudando, para quando você estiver fazendo a avaliação ou certa coisa, você conseguir responder mais fácil, porque você já fez a memorização daquele conteúdo. Você aprende, você faz a memorização daquele conteúdo e você consegue ter mais facilidade na hora de responder lá a avaliação. E o terceiro e último método que eu quero falar a vocês é o método do resumo. Esse método do resumo, diferentemente da autoexplicação e da memorização, ele se consiste em você fazer um resumo daquele conteúdo que você estudou. Porque a pessoa fala, resumo, o que é um resumo? Resumo é eu pegar aquela parte daquele conteúdo, né, e falar as partes mais importantes, né, daquele conteúdo, ou seja, estou fazendo um resumo ali. Então, quando eu falo do método de estudo do resumo para determinado conteúdo, eu estou falando que após eu estudar o conteúdo, eu faço um resumo daquilo que está lá no conteúdo. Ou seja, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer, por exemplo, ler o conteúdo e fazer um resumo no modo oralmente, e também posso fazer na escrita. Por exemplo, eu estou estudando o conteúdo aqui. Eu terminei de estudar o conteúdo, por exemplo, eu faço um resumo oral. O que significa isso? Eu leio aquele conteúdo e eu falo, eu explico. Então, gente, esses os 3 métodos de estudo, tá, que eu utilizo. E eu aconselho e garanto a você que se você aplicar esses métodos de estudo no conteúdo que você tem a estudar para determinada avaliação, determinada prova ou qualquer coisa que seja, você vai conseguir chegar aos objetivos de notas que você tende a querer, tá? Porque quando você aplica esses conteúdos com dedicação, mesmo com esforço, naquele certo assunto lá que você está estudando, esses métodos de estudo, você consegue. Tá? Você consegue, quando estiver fazendo a avaliação, desenvolver uma maior facilidade e desenvolver também um maior entendimento daquele conteúdo que você está estudando. Tá?